Muito bem, vamos começar aqui esse terceiro bloco pelo estudo das medidas necessárias à satisfação do exequente, né? Quais são as medidas que podem ser utilizadas para que se obtenha, né, como regra, a tutela específica? Pois bem, o Código de Processo estabelece, no artigo 536, que seja utilizada para satisfação do exequente, olha, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e de não fazer, o juiz de ofício ou a requerimento determine as medidas necessárias à satisfação do exequente. Determine as medidas necessárias à satisfação do exequente. Ou seja, a redação desse dispositivo legal confere um amplo poder, de iniciativa ao juiz, um amplo poder de determinar essas medidas que, diante do caso concreto, se demonstrem como as medidas mais adequadas. Inclusive, este poder é exercido diante de uma atipicidade do próprio procedimento executivo, uma flexibilização do procedimento, uma atipicidade do próprio procedimento executivo. Há aquilo que se chama um dever-poder geral de efetivação, um dever-poder do juiz, dever-poder geral de efetivação do juiz em relação aos mecanismos que podem ser utilizados para a efetivação da decisão do juiz. O fundamento genérico de uma flexibilização procedimental, por determinação do juiz, então flexibilização procedimental judicial, é o artigo 139, inciso 6 do Código de Processo, que dá ao juiz o poder de adequar o procedimento às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Muitos entendem que esta flexibilização procedimental seria restrita à dilatação de prazos processuais e à inversão da ordem de atos probatórios. Outros, no entanto, dão uma interpretação maior. A verdade é que, no caso de tutela jurisdicional, as obrigações de fazer ou de não fazer, há sim uma flexibilidade procedimental diante da possibilidade que tem o juiz de escolher a medida de apoio, a medida executiva que vai ser utilizada para esta efetivação, né? Então, por exemplo, aqui eu pego Marcelo Abelha, essa flexibilização procedimental está relacionada à construção de um procedimento adequado às circunstâncias da causa. Como no caso da efetivação das obrigações de fazer e não fazer, não há um caminho, nem mesmo um caminho pré-determinado pelo legislador, a flexibilidade procedimental já seria inerente sem precisarmos discutir a amplitude desta flexibilidade procedimental. É isso que eu quero que você entenda em relação à efetivação. Há também a possibilidade de uma flexibilização procedimental de ordem negocial, por meio do negócio jurídico processual. Por quê? Fundado no artigo 190, que é um artigo lá da parte geral do Código de Processo Civil, este artigo dá às partes a possibilidade de celebrar convenções sobre o procedimento, acordos sobre os ônus, poderes, deveres, faculdades processuais. Então, como é um artigo que está lá na parte geral, ele incidiria na execução. Aliás, não há a menor dúvida, não pode haver dúvida quanto à sua incidência na fase executiva. Então, uma flexibilização procedimental de ordem negocial, fundada genericamente no artigo 190 do Código, de celebrar convenções, acordos processuais atípicos, negócios processuais atípicos. Por que atípicos? Porque não previstos em lei. Há muitos negócios processuais que estão regrados de maneira específica, então são chamados de negócios jurídicos
processuais típicos. Por exemplo, a cláusula de eleição de foro. As partes podem eleger o foro onde tramitará o cumprimento da sentença. Porém, este é um negócio processual previsto em lei, típico. O que o artigo 190 propicia é a possibilidade de uma estipulação de mudanças no procedimento, de convenção sobre ônus, poderes, faculdades, deveres processuais de maneira genérica, né? Ou seja, mesmo em situações não previstas expressamente pelo legislador, são negócios atípicos. O negócio processual é uma importante técnica para a redução da insegurança jurídica. Por quê, hein? Olha, veja bem, quando o sistema dá ao juiz o poder de escolher uma medida para efetivar uma decisão judicial, isso representa para as partes, principalmente para o executado, né? Principalmente, mas não exclusivamente, uma certa insegurança jurídica. Por quê? Porque não se sabe qual técnica será utilizada pelo juiz. Não se sabe se ele vai fixar uma multa combinatória, se ele vai deferir o requerimento feito, por exemplo, pelo credor, se ele vislumbra uma medida mais adequada. É claro que tudo isso tem que ser submetido ao contraditório, mas traz uma certa insegurança jurídica. Agora, por meio de um negócio jurídico processual, se as partes já escolhem qual vai ser a medida executiva a ser adotada, se as partes já impõem determinadas restrições quanto a bens que podem ser penhorados, por exemplo, isso ajuda, isso é importante na redução desta insegurança jurídica, desta imprevisibilidade. Este é o ponto. E não há dúvida da possibilidade de negócio processual na execução, né? Tanto antes da execução começar como no curso, as partes podem negociar a respeito de diversos aspectos do procedimento executivo, das situações jurídicas processuais. Medidas executivas, então, tem um aspecto do procedimento e tem um aspecto das medidas executivas. Algumas são previstas em lei, são típicas. Outras não são previstas e o juiz tem o poder de lançar mão de medidas não previstas expressamente na lei, nem no código, nem na legislação especial, extravagante, como se queira chamar, né, fora do código. A atipicidade das medidas executivas é uma das grandes novidades do Código de 2015. Dá ao juiz um poder de coerção sobre bens ou sobre pessoas, que é o que caracteriza a atividade executiva, de maneira bem ampla, né? Que o juiz pode lançar mão de uma medida não expressamente prevista em lei. Aliás, é com base nesta situação que a gente tem visto algumas medidas, como apreensão de passaporte, de CNH, medidas polêmicas, aí até são objeto de grandes discussões doutrinárias e jurisprudencial. O artigo 536 do Código é um importante parâmetro para nós, né, cujo parágrafo 1º diz que, é o 536, que diz, trata da efetivação das decisões judiciais, né, e o juiz poderá determinar, entre outras medidas. Então aí ele vai tipificar algumas. Imposição de multa, é astrente, né, multa combinatória periódica, é a mais utilizada na prática forense, mas não é a única. Aliás, é uma medida típica, tanto que o 537, o dispositivo que vem em seguida, ele disciplina a astrente, será objeto de uma aula nossa aqui, de um vídeo específico sobre isso. Ele pode determinar a busca, ele pode determinar a apreensão, a busca é bem sucedida, consequentemente a apreensão, remoção de pessoas, remoção de coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, inclusive com apoio de força policial, né? Medidas executivas previstas em lei. E por isso que há essa, como eu disse, né, essa certa insegurança quanto ao procedimento.
O juiz poderá determinar, entre outras. Qual será a medida que o juiz vai determinar? Será que ele vai deferir aquela requerida pelo credor? Será que ele vai vislumbrar uma mais adequada, menos onerosa, por exemplo? Essa é a liberdade, esta é a característica da execução das obrigações de fazer e de não fazer. Então, existem medidas típicas, acabamos de ver no parágrafo 1º do 536, típicas ou nominadas, e não só nesse dispositivo, em outros dispositivos do próprio Código. Ele pode lançar mão a requerimento da parte de uma inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Aqui a parte pode requerer, né, essa medida. Protesto do título executivo judicial. Há discussão no caso de obrigação de fazer e de não fazer, mas há quem admita, né, desde que sim calcule o equivalente econômico à prestação a ser adimplida. Medidas executivas atípicas, com base no 139, inciso 4, já vamos ver a sua redação. Por isso que a gente tem visto aí, são exemplos: bloqueio de verbas públicas já há algum tempo, interdição de um estabelecimento comercial, proibição de divulgação de matéria jornalística, apreensão de CNH, apreensão de cartão de crédito, de passaporte, né, com base em um poder geral estabelecido no artigo 139, inciso 4, um poder do juiz de determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, confere um poder ao juiz de determinar estas medidas, inclusive medidas de execução direta e de execução indireta, como diz a doutrina, gosta de fazer classificação dessas medidas executivas que nós estamos comentando, medidas executivas diretas ou por subrogação, em que o Estado diretamente substitui o comportamento do devedor e pratica a conduta que deveria ser praticada pelo devedor, ou medidas executivas indiretas, em que o Estado estimula o devedor, estimula aspas, né, convence o devedor a agir. Então não é o Estado que diretamente pratica a conduta. Por exemplo, se você ordena ao réu, por meio de uma decisão, que ele venha a derrubar um muro, ele não o faz, e se o Estado determina que um agente se dirija ao local e derrube aquele muro, ocorreu uma execução direta por subrogação, porque o Estado realizou a medida, o adimplemento, aspas, da obrigação que deveria ter sido realizado pelo devedor. Execução indireta, não. O juiz dá um prazo para o sujeito demolir o muro e fixa uma multa combinatória diária. Ultrapassado o prazo, e o devedor fala, não, eu não vou esperar, não quero, além de ter que derrubar o muro, incidir na multa, né, de incidência diária ainda, por exemplo. Então ele se sente estimulado e ele, devedor, realiza a conduta. Ou seja, não foi o Estado que diretamente. O Estado estimulou o devedor ao adimplemento, isso é chamado de execução indireta. Há uma atipicidade das medidas executivas, portanto, que está intimamente ligada, que é chamado de corolário do direito fundamental à tutela executiva. O direito à tutela jurisdicional, por exemplo, veiculado pelo inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, obviamente não é um direito só uma tutela de conhecimento, né? É também uma tutela executiva. E a utilização de medidas previstas ou não previstas em lei, desde que adequadas à, à superação da crise de adimplemento, né, por parte do devedor. Afirma-se também hoje a existência, Arameu, que trouxe aí para o direito a existência, o direito processual civil, defendendo a tese da existência de um novo princípio aplicável ao processo civil, que é a vedação, proibição ou não factível, né? Proibido ou não factível.
o juiz não pode se eximir de decidir. Não é? No processo contemporâneo não é assim? O juiz pode deixar de decidir alguma causa alegando que não tem lei ou que não tem prova? Não, ele não pode. E como que isso é chamado? É a proibição, a vedação non liquid. Non liquid, a rigor, é a não certeza. Então, o juiz não pode deixar de julgar uma causa dizendo, olha, não há uma lei disciplinando essa questão, ou não há prova suficiente no direito processual, no direito contemporâneo, é proibido a pronúncia de não certeza e de não julgamento da causa. O juiz é obrigado a julgar. Se não há lei, ele que julgue como determina a lei de introdução às normas do direito brasileiro, aplicando analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, mas que julgue. Se não há prova, que aplique a técnica do ônus à prova. Verifique quem tinha o ônus de provar e imponha consequências processuais desfavoráveis àquele que tinha o ônus de provar e não provou. Pois bem, se existe a proibição de non liquid, o Marcos Minami aqui sustenta que também ao juiz não se deve permitir que ele deixe de realizar o comando decisório ou a prestação contida no título executivo extrajudicial. Isso é a proibição do non factibile, né? Ou seja, se você proíbe o non liquid e permite o non factibile, isso é uma contradição com toda razão. Aí o meu xará, né? Ou seja, ao juiz não é dado deixar de julgar, ao juiz não é dado deixar de efetivar os seus provimentos decisórios, as suas decisões, né? A LINDB, no artigo 4º, proíbe o non liquid, né? Por exemplo, ao dizer que se a lei for omissa, o juiz decide com base na analogia, costumes, princípios gerais de direito. E a Constituição Federal, no inciso 35, está faltando um 10 em romano aqui, algarismo romano, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, Código de Processo Civil no artigo 3º, são fundamentos da proibição do non factibile, porque não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E o artigo 4º do Código de Processo de 2015 representou um avanço neste sentido, dizendo, olha, as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Incluída a atividade satisfativa. Então, isso mostra a existência de uma proibição do non factibile. É direito da parte de obter a atividade satisfativa reconhecido pelo Código ao explicitar em que consiste a garantia de apreciação jurisdicional, né? Muito importante a fundamentação desta proibição do non factibile. A doutrina também, além das medidas executivas que têm assim, um caráter sancionatório, vamos dizer assim, vem afirmando a possibilidade de medidas que premiam o comportamento do devedor, né? Inclusive sanção premial atípica. O juiz poderia estimular reduzindo custas processuais, por meio de proposta de parcelamento, né? Então, isso já é um outro aspecto bem interessante de ser explorado, mais explorado pela doutrina, as chamadas sanções premiais, né? Serem utilizadas também na efetivação das obrigações de fazer e de não fazer. A medida executiva, não há a menor dúvida, ela pode ser determinada de ofício pelo juiz. Nós vimos lá no início a discussão doutrinária sobre a possibilidade da execução se iniciar de ofício. Mas não há dúvida de que, requerido o cumprimento da sentença, o juiz tem o poder de fixar a medida executiva de ofício. O Código é claro, é literal neste sentido. Pois bem, se o juiz pode agir de ofício, é evidente que ele não está adstrito à medida executiva que foi pedida pelo credor. Foi pedida pela parte, portanto. Claro, sempre respeitado o contraditório, mas o juiz pode identificar uma medida necessária,
mais adequada e até mesmo menos onerosa para a efetivação da sua decisão judicial. O enunciado número 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, com base no inciso 4 do artigo 139, diz que essas medidas podem ser determinadas de ofício. Então, não só por força do 536, parágrafo 1º, mas também por força do 139, inciso 4. A decisão que impõe uma medida executiva ela não se torna imutável. Em que sentido? Há um constante, há um contínuo poder de adequação judicial da medida executiva. O juiz pode alterar, pode substituir, pode ampliar a medida executiva, pode até acumular medidas executivas, reforçar a medida executiva. Por exemplo, ele fixou uma multa combinatória de R$100 por dia, constata que não está sendo suficiente nem adequado para estimular o adimplemento, ele eleva o valor da multa para R$500 por dia. Ele determina uma medida e fala, não, essa não, de fato não se mostrou mais adequada, determina a substituição por outra. Um contínuo poder de adequação do juiz em relação à medida executiva. Há, inclusive, olha, isso aqui não é para assustar, e não é para que você ache também que é um absoluto absurdo, autores de peso vêm defendendo a possibilidade de prisão civil como medida coercitiva atípica a ser utilizada pelo juiz. Claro, sempre com um caráter excepcional, da excepcionalidade, mas vem sendo admitida pela doutrina a possibilidade de utilização de uma medida. Pense, o juiz determina uma ordem judicial que pode salvar vidas. Para estimular o adimplemento, por que ele não poderia lançar mão de uma ameaça de prisão? Eu, pessoalmente, há anos escrevo favoravelmente a isso. Claro, não estou defendendo que o juiz se valha disso reiteradamente, constantemente, não, excepcionalmente. Tudo olhando para o bem jurídico a ser protegido, é isso que é importante. Outra medida que tem sido muito comentada pela doutrina é a intervenção judicial em empresa. Essa é uma medida típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ela não é típica no Código de Processo Civil, mas é uma medida prevista na Lei 12.529 de 2011, que é a lei que está relacionada à defesa da ordem econômica, de proteção da ordem econômica, coibindo, regulando a atuação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa da Ordem Econômica, proibindo utilização de meios para reduzir a livre concorrência. Esta lei prevê, e é interessante, seus artigos 102 a 111, a intervenção judicial em empresa. Então, o artigo 102 da lei prevê que o juiz decretará intervenção na empresa quando necessária para permitir a execução específica. Olha aí. Não pode, isso pode e deve ser levado à utilização em outras hipóteses de efetivação de decisão judicial quando há uma restrição. Fico pensando aqui, por exemplo, na época de pandemia, ao invés de se determinar uma invasão de uma empresa, apreensão de mercadorias, uma medida drástica, o juiz, por exemplo, determina que aquela empresa entregue determinadas mercadorias, ela é resistente, ele nomeia um interventor, alguém para ir lá e fazer com que seja cumprida essa ordem, no sentido até de determinar a produção de máscara, produção de álcool, de medidas, ou seja, a intervenção judicial em empresa é uma medida muito interessante a ser utilizada na prática forense.
O artigo 106 esclarece que essa intervenção restringe seus atos necessários ao cumprimento da decisão judicial. Ela é excepcional, ela é limitada, mas pode ser que o juiz, inclusive, chegue a afastar, responsáveis pela administração da empresa, conforme o artigo 107 da lei. Afastar das funções aqueles que estejam colocando obstáculos à efetivação da decisão judicial. É muito interessante o poder judicial, aqui, de impor essas medidas. Ele não está mais preso a uma camisa de força. As medidas são essas, o rol é fechado, taxativo, não. Uma ampla possibilidade de utilização de medidas. É muito forte no direito brasileiro a tese de que as medidas atípicas, então fugindo-se daquilo que tem expressa previsão legal, só sejam aplicáveis subsidiariamente. Então, o juiz não deve imediatamente lançar mão ou sem um fundamento mais concreto para uma apreensão de passaporte, bloqueio de cartão de crédito, enfim, por serem medidas atípicas, só seriam aplicáveis se o juiz se fundamentar na inexistência de uma medida típica, necessária e adequada ao cumprimento da sua decisão judicial. É muito forte esta orientação na doutrina brasileira. Então, por exemplo, o enunciado número 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis nesse sentido, de que essas medidas serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas. Sempre de olho na menor onerosidade. É um dispositivo que trata do processo de execução, não da fase de cumprimento de sentença, mas que aqui é plenamente compatível com o cumprimento de sentença. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ou seja, a medida tem que ser necessária, adequada e num âmbito de menor onerosidade possível. Lembrando que ao executado que alega a existência de uma medida menos gravosa, ou seja, ele alega que a medida adotada pelo juiz é mais gravosa, ele tem o ônus de indicar meios mais eficazes e menos onerosos. É um ônus do executado em apontar qual é a medida menos onerosa. Dentro do modelo de processo cooperativo, não é só ônus do exequente, o executado também tem alguns ônus, assume alguns ônus. Um deles é de indicar a medida menos onerosa possível. As medidas executivas que nós estamos estudando, elas são amplamente aplicáveis no processo civil, seja no cumprimento provisório, seja no cumprimento definitivo, seja cumprimento de uma liminar, cumprimento de uma sentença transitada em julgado, amplamente aplicáveis a essas medidas. Tanto é que este poder de efetivação ele não está só no 497, 536, 537. Nós temos que olhar para o 297 também do Código, que trata da tutela provisória e diz que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivar a tutela provisória. Então, quando ele dá uma liminar, concede uma tutela provisória, ele pode impor a obrigação de fazer. E para efetivar essa medida, ele também tem este amplo arsenal, esse amplo leque de medidas de efetivação, ok? Fique atento a isso. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, claro, no que couber, porque há peculiaridades. Cabe lembrar que as decisões judiciais, em regra, são passíveis de imediato cumprimento. Isso é uma novidade do Código 2015, esse dispositivo. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo uma disposição legal prevendo efeito suspensivo
ou então o juiz, por meio de uma decisão judicial, concedendo o efeito suspensivo da sua decisão. Mas é a regra, né? A apelação em regra tem efeito suspensivo, então decorre de uma previsão legal. No agravo, vale a decisão do relator do recurso sobre a concessão ou não do efeito suspensivo. Então, se uma sentença não tem eficácia imediata, uma decisão interlocutória tem eficácia imediata. E para efetivar uma decisão interlocutória, liminar, o juiz pode lançar mão dessas medidas executivas típicas ou atípicas, conforme estamos estudando. Cumprimento da sentença, o procedimento que se aplica ao cumprimento de sentença. Vamos deixar esse assunto para o nosso próximo bloco, ok? A partir de lá a gente fala dos aspectos procedimentais.